Alô, alô, galera! Eu sou o Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips, abrindo a semana aqui com as dicas de apostas para os jogos dessa terça-feira, tá bom? A gente tem o Campeonato Brasileiro chegando aí na sua reta final e a gente vai falar sobre um jogo muito importante, né? Então vamos lá para a tela, nosso parceiro site VBet. Tá aqui, a gente tem o Botafogo e Vasco, né? Um clássico carioca, e o Botafogo está aí na primeira colocação a essa altura. A gente tem um jogo aí Corinthians e Palmeiras, né? Mas isso na segunda-feira, hoje, né, à noite, eu estou gravando isso na segunda-feira, isso o Palmeiras que está brigando com o Botafogo. Mas, na altura que eu estou gravando aqui, antes, né, desse jogo também do Clássico Paulista, o Botafogo está na primeira colocação com 64 pontos. O Vasco da Gama está no meio da tabela, né, está ali na nona colocação, então está brigando ali mais por uma vaga na Copa Sul-Americana ou até na Libertadores, se for bem, né. É a 32ª rodada, então, do Campeonato Brasileiro e o Botafogo precisa aí de cada ponto aí nessa disputa contra o Palmeiras, tá? Nessa corrida aí por pontos. A gente espera aqui um jogo bem tenso e disputado, né? O Botafogo é favorito. Vamos ver aqui, ó. Você vê que o Botafogo é favorito, né? 1,46 pagando para o Botafogo. Ninguém acreditando muito no Vasco, né? Pagando 7,20 aí para a vitória do Vasco, né? A gente espera um jogo disputado e um jogo com poucos gols, como vem sendo o confronto com esses dois times nesse clássico, né? Para vocês terem ideia, os últimos 6 jogos entre Botafogo e Vasco, 5 deles, então 5 dos 6, tiveram 2 gols ou menos, né? A média de gols do Botafogo no Campeonato Brasileiro é 2,4 e a do Vasco 2,5. Por isso, a gente acha bem realista a gente procurar aí a linha de abaixo de 3 gols, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó, menos de 3 gols, tá pagando 1,51, gente. O Botafogo joga em casa, quer o título, mas o Vasco, como falamos, quer brigar aí para se garantir na Copa Sul-Americana, talvez até beliscar uma vaga para a Libertadores. Como esses dois times aí, nos últimos 6 jogos, né, 5 deles tiveram 2 gols ou menos, a gente vai em abaixo de 3 gols, que é uma aposta que, caso tenha 0 gols, 1 gol, 2 gols, a gente ganha, né? A gente só perde se tiver 4 gols ou mais, tá bom? Se for o caso de ter exatamente 3 gols, a gente não ganha nem perde, né? A aposta é anulada, o dinheiro é devolvido, tá bom? Os últimos 8 jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro tiveram 3 gols ou menos, tá bom? E os últimos 7 jogos do Vasco, né, nos últimos 7, 6 deles tiveram também 3 ou menos, tá bom? Então a gente acha que é bem tranquila essa aposta de 3 gols ou menos, ou seja, abaixo de 3 gols. No caso de ser exatamente 3 gols, a aposta é devolvida, mas pagando 1,51, né? Boas odds aí, com pouco risco, tá bom? A gente tem mais 2 jogos nessa terça-feira. Um deles é o Internacional e Criciúma, né? E depois o Bahia e São Paulo. Vamos falar primeiro do Internacional e Criciúma. O Internacional está na 5ª colocação, né? Vem aí de um bom retrospecto. O Criciúma tá também surpreendendo positivamente, né? Por quê? Porque o Criciúma está no meio da tabela, ali na 13ª colocação, fez ótimos jogos e subiu esse ano, né? Veio da 2ª divisão ano passado e se manteve aí, né? Não ficou entre os últimos, né? No Campeonato Brasileiro é muito importante para o time, né? Para receber mais dinheiro, né? Dos jogos televisionados, dos patrocinadores, que o time fique na Série A. Então o Criciúma conseguiu ir muito bem, tá? Já o Internacional começou mal, né? Claro, os times do Rio Grande do Sul começaram mal, vindo daquele problema das enchentes, mas vem numa fase muito boa, né? O Internacional não perde há 12 jogos no Campeonato Brasileiro, tá? Então são 8 vitórias e 4 empates. O Inter não perde, então, há 12 jogos. Pelo time, né, que o Criciúma obviamente é um time inferior ao Inter, né? Como expliquei, tá feliz já de ficar aí na primeira divisão. As odds para a vitória do Inter estão aí na casa do 1,40, olha aqui, 1,41. Né, o time é muito superior no papel ao Criciúma, tá jogando em casa, a gente acha que é uma boa opção, tá? Se você queria odds maiores, você pode colocar uma dupla talvez aí, mas a nossa dica é vitória do Internacional, tá? Acho que a 1,41 não precisamos nem nos arriscar com outras apostas aqui de handicap, nem nada. Só a vitória do Internacional tá muito boa, tá bom? Vamos dar uma olhada, então,
no outro jogo que eu falei, que é Bahia e São Paulo. Pois é, né? O São Paulo é o time que eu torço, né? É o meu time e você vê que está bem perto aí da situação do Bahia. O Bahia está na 7ª colocação e o São Paulo na 6ª colocação. Então, os dois times aí brigando, não tanto em pontos, você vê que tem uma diferença de 5 pontos, mas estão aí próximos na tabela, tá? O que a gente espera aqui nesse jogo? É um jogo muito equilibrado, né? Os dois estão brigando para conseguir uma vaga na Libertadores, né? Os 6 primeiros ganham essa vaga para a Libertadores, então tá ali o São Paulo e o Bahia brigando exatamente nessa linha de corte, tá? A gente acredita que isso pode fazer com que seja um jogo de gols, de mais gols aí do que o esperado. Tá? Nenhum time tem chance aí para brigar pelo título, nem outras chances. O único interesse aqui realmente é conquistar a vaga para a Libertadores. E o Bahia jogando em casa é um time que dificilmente é vencido pelos visitantes, né? Tem a 6ª melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro, tá? De 15 jogos em casa, venceu 10, né? Empatou 2 e perdeu só 3. O São Paulo não costuma ser um bom time fora de casa, né? É um time que oscila demais. Então a gente acredita que a primeira dica que a gente vai dar é para o lado do Bahia, tá bom? E a outra no número de gols. Então você vê aqui, tá pagando 2,18 para o Bahia, 3,11 para o empate, né? 3,78 para o São Paulo. A gente vai no empate anula aposta para o Bahia. Também pagando bastante, olha, 1,51, né? O Bahia dificilmente perde em casa, o São Paulo não é um bom visitante, então essa aposta a gente ganha com a vitória do Bahia e caso termine empatado, a gente recebe o dinheiro de volta, a aposta é anulada, tá bom? Então empate anula aposta, também chamada de draw no bet, né? Que é empate anula aposta em inglês ou a abreviação DNB. Então, empate anula aposta para o Bahia. E a segunda dica, como a gente acha que vai sair um bom número de gols, nós vamos em acima de 1,5 gol, tá bom? Acima de 1,5 gol, já paga quase 1,50 também, ó, 1,46. A gente já ganha com 2 gols nessa partida. Eu acho que é um jogo aí para 2-0, 1-1, né? Talvez até um 2-1. Então, acho boa essa aposta aí. Acima de 1,5 gol, tá bom? Com isso, a gente vai para a Série B. Série B que está bem disputada também. A gente tem aí 3 jogos e a gente vai falar primeiro desse aqui, ó, Mirassol e Curitiba. O Mirassol tá brigando para ficar entre os 4 primeiros, né? Tá na 4ª colocação e se conseguir ficar entre os 4 primeiros, sobe para a primeira divisão. Importantíssimo esse jogo para o Mirassol, né? A gente espera um jogo movimentado. Devido a esse ponto principalmente, né? Já é a 35ª rodada e tanto o Mirassol quanto o Coritiba precisam desses pontos aí, né? Para brigar aí. O Mirassol que está ali na 4ª colocação, o Coritiba matematicamente, gente, ainda tem chance também de ficar entre os 4 primeiros, tá? Você vê que está aí 9 pontos atrás do Mirassol, mas matematicamente consegue ficar entre os 4. Claro que precisa de um milagre, precisa ganhar acho que todos os jogos, mas vai vir para cima aí já que ainda tem chance matemática, tá bom? A Série B tem média de gol muito baixa, por isso a gente consegue colocar um valor razoável, né? Olha aqui, ó, acima de 1,5 gol também, ó, paga 1,47, quase 1,50 para ter 2 gols no jogo, sendo que o Mirassol precisa aí tentar se garantir aí entre os 4 primeiros. O Curitiba tem esse jogo praticamente como seu tudo ou nada para continuar vivo nessa esperança. Acreditamos que teremos aí pelo menos 2 gols nessa partida, tá bom? Essa semana temos Champions League, pois é, então vamos falar um pouquinho de Champions League, né? Sempre muito interessante. A gente tem um bom jogo, que é esse aqui, ó, Real Madrid e Milan, pois é, Real e Milan, tá? O Milan só tem uma vitória, né? Você vê aí, ó, 2 derrotas e 1 vitória, tá lá atrás na 25ª colocação. E o Real Madrid tem 2 vitórias e 1 derrota. Também não está tão bem assim, mas é um dos times aí que deve ficar entre os primeiros, né? Não começou tão bem assim. Você vê que o Real Madrid é muito favorito, paga 1,45, né? Para a vitória jogando em casa. Essa vai ser a nossa dica, tá bom? O Real perdeu o último jogo no El Clássico para o Barcelona, perdeu de 4-0, ou seja, foi um jogo aí que acabou sendo um vexame dentro de casa para o Real Madrid e eles querem apagar aí essa má impressão. Lembrando que teve um jogo no final de semana adiado, né? Por quê? Porque era Valência e Real Madrid. O Valência teve aquele problema de uma enchente lá e acabou que teve esse jogo adiado. Então, o Real Madrid descansou aí nesse final de semana, né?
vai chegar então para ganhar do Milan em casa com toda essa pressão, né? Tendo um time cheio de estrelas e um time como tem o Real Madrid, né? O Milan não vem jogando bem, tá? Tá tendo dificuldade para vencer times mais fracos na Champions League. E a sua defesa está falhando muito, tá bom? Dando espaço aos rivais e tomando muitos gols. Por isso a gente acredita na vitória do Real Madrid e talvez até numa diferença de mais de um gol. Então vai ficar essas duas dicas. A primeira é a vitória do Real Madrid a 1,45 e a segunda é o handicap -1 para o Real Madrid, que já paga 1,68, tá bom? A diferença aqui, claro, para ganhar nessa opção do -1 de handicap, o Real Madrid precisa vencer por 2 gols de diferença ao final do jogo. Então precisa ser 2-0, 3-1, né, 4-2, qualquer coisa que tenha no mínimo 2 gols de diferença. A tranquilidade que dá essa opção, que é mais arriscada, né? Mas se acabar só ganhando por um gol de diferença, que seria a aposta original, o dinheiro é devolvido, você nem perde aqui, né? Você arrisca um pouco mais, mas ganhou só por 1-0. Bom, eles devolvem o dinheiro porque você está indo no -1, você está indo no handicap de -1, né? Então, quando exatamente a vitória for por 1, o dinheiro é devolvido, tá bom? Não é tão arriscado quanto o -1,5, por exemplo. Aí sim, teria que ganhar por 2 ou perder a aposta, tá bom? Então fica sendo essa dica. Vitória do Real Madrid ou handicap -1 para o Real Madrid, tá bom? Vamos falar então de outro jogo interessante, que é o Sporting de Portugal contra o Manchester City da Inglaterra, tá bom? O Manchester City perdeu o jogo na Premier League esse fim de semana, né? Pois é, né? Vem dessa derrota aí, deixou todo mundo meio... Quem apostou no Manchester City, eu, por exemplo, apostei, né? Acabou perdendo esse jogo contra o Bournemouth, né? Pois é, perdeu de 2-1, né? Saiu perdendo de 2-0, conseguiu fazer um gol tarde demais. O Sporting é um time português que vem bem, né? Sempre briga ali em Portugal contra o Porto, contra o Benfica, né? Olha, me deu um branco. É Sporting, Benfica e Porto, né? E o Sporting está bem aí nesse começo de Champions League, tem a mesma quantidade de pontos que o Manchester City, né? 2 vitórias e um empate, né? Então os times estão com a mesma quantidade de pontos, a diferença é o saldo de gols, tá bom? O Sport está fazendo um ótimo ano lá no Campeonato Português, tá bom? E o City está, né, vindo dessa derrota e está tendo lesões também que não esperava, né? Claro, ninguém conta com lesões, está perdendo alguns jogadores assim para as lesões e está sofrendo aqui com o seu time, tá bom? A gente acredita que o Sporting deve dar trabalho para o Manchester City, ainda mais jogando em casa, tá? Você vê que o Manchester City é favorito, 1,83, né? Você vê que o empate vem depois a 3,95 e o Sporting 4,20. Isso significa que o Sporting vai ganhar? Vamos arriscar aí 4,20? Não, a gente não vai arriscar isso daí, mas a gente acredita que ambos times marcam, né? Que o Sporting vai fazer um gol. Aí, gente, pode ser 1-1, pode ser 2-1, não interessa para nossa aposta. Importa que o Sporting faça pelo menos um gol em casa, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó, ambas equipes marcam, sim. Tá pagando 1,58, quase 1,60 aqui para os dois times fazerem um gol. Não importa quem vence o jogo, se termina empatado, desde que cada um faça um gol, tá? Tem mais um jogo bem interessante aqui, que é o Liverpool contra o Bayer Leverkusen, né? O Liverpool está vindo muito bem, ó, 3 vitórias na Champions League, está na segunda colocação, né? E o Bayer Leverkusen tem 2 vitórias e um empate, assim como os dois times que a gente acabou de falar, o City e o Sporting também tem 7 pontos, né? 2 vitórias e um empate. Esse vai ser um grande jogo, Liverpool e Bayer Leverkusen, talvez o melhor jogo aí dessa tarde, né? São duas equipes que gostam de jogar um jogo ofensivo e buscar o gol. A nossa expectativa aqui é um jogo bem movimentado, onde os dois times também têm chance de marcar. A gente também vai no ambos marcam aqui, tá bom? Você vê que paga 1,53 para o Liverpool fazer um gol, o Bayer Leverkusen fazer um gol, também não importa o resultado aqui pra gente, pode ser 1-1, 2-1, 3-1, 4-3, não importa, desde que cada um marque um gol, tá bom? Se você for analisar os dois times, tá? Os últimos 4 jogos do Liverpool ambos marcam, tá? O time fez gol e sofreu gol, tá? E dos 6 últimos jogos do Bayer Leverkusen, 4 deles também ambos marcam. Por isso a gente acha que é uma boa aposta aí, esse ambos marcam.
E aí a gente vai sair do futebol e vai para o voleibol, né? A gente tem a Superliga do voleibol masculino, a gente vai falar de dois jogos. O primeiro é esse aqui, ó, Praia Clube contra Guarulhos, né? Quase não há favoritismo, olha, 1,90 para o Praia Clube, 1,80 para o Guarulhos, que é o visitante. O Praia Clube é um time muito tradicional no voleibol feminino. No voleibol masculino, é um time que está muito recente, né? Esses dois times têm um nível técnico muito parecido, realmente é um jogo equilibrado, apesar de que o Guarulhos ganhou os seus dois primeiros jogos e o Praia perdeu os seus dois primeiros jogos, né? Mas não quer dizer que o Guarulhos é super favorito para ganhar, não. Os dois times estão no mesmo nível, tá bom? Esse jogo, inclusive, marca o reencontro aí, né, entre o jogador que joga na posição de oposto, o Franco, foi do Guarulhos pro ano passado, né, que ele era do Guarulhos, foi para o Praia Clube, ele foi contratado pelo Praia Clube, ele é um jogador aí bem tradicional do Guarulhos, né, se despontou no Guarulhos e o Guarulhos perdeu esse jogador pro Praia Clube e vai jogar então contra a sua ex-equipe. Tá? O Guarulhos foi campeão paulista na temporada atual, não, desculpa, na temporada passada, né? O Guarulhos foi campeão paulista do outro ano com o Franco. Esse ano foi o Vôlei Renato o campeão paulista, né? A nossa expectativa aqui é de um jogo equilibrado, tá? Os dois times têm a mesma chance de vencer, por isso que a dica vai ser acima de 3 sets e meio na partida, tá bom? A gente não tem essa aposta no VBet, a gente sempre fala dela, tá bom? Tem só o total de pontos, tá? O total de pontos é arriscado, a gente não vai dar dica para o total de pontos, tá? Então, é o total de sets. Ah, tem sim, olha só, não tinha normalmente. Ah, olha só, Juliana, é bom que eu olhei, hein? Normalmente, o VBet não tinha essa aposta no voleibol e agora tem. Aqui, ó, total de sets acima de 3 sets e meio, tá bom? Paga 1,34, tá? É uma aposta mais baixa, mesmo assim, gente, 34% de retorno aí sobre o valor que você colocar. E se você quiser mais, você pode pegar isso daí e pôr numa combinadinha, né? Uma outra aposta que a gente deu a dica aí de 1,35, 1,40 e fazer uma dupla, tá bom? Fica sendo, então, essa dica acima de 3 sets e meio. A outra dica, tá, é handicap de sets para o Praia Clube. Vamos ver se tem aqui, porque normalmente não tem também esse handicap de sets. Seria mais 1,5 para o Praia Clube, né? Não tem. Pelo menos tem o total de sets, já ajuda bastante, né? O handicap só tem de pontos, tá? A gente não vai dar, mas quem encontrar o handicap de sets, acima de 1,5. Isso quer dizer que o Praia Clube pode até perder o jogo, mas se ganhar 2 sets, a gente ganha essa aposta. Ou seja, se for 3-2, né, para o Guarulhos, a gente ganharia essa aposta. E aí, a gente vai para o outro jogo da Superliga, que é o Minas contra o Joinville, né? Minas contra Joinville. Aqui sim, a gente tem aí um grande favorito, né? Você vê que o Minas é bem favorito, paga quase 1,30, 1,27 para vencer o Joinville em casa, tá? O Minas é um dos melhores times da Superliga, mas começou com 2 derrotas. Pois é, né? Ninguém esperava que o Minas começasse tão mal assim. Perdeu o primeiro jogo para o São José dos Campos, foi uma grande zebra, tá? Perdeu por 3-2. E a segunda partida foi contra o Cruzeiro, que é o melhor time do Brasil, né? Perdeu também no tie-break, tá? Esse jogo podia ser uma derrota, a gente já esperava. Já o primeiro jogo foi uma grande zebra, o Minas precisa começar a vencer. O Joinville chegou na semifinal da Superliga no ano passado, né? Mas perdeu alguns jogadores importantes do time do ano passado para essa temporada. Ainda assim, é um bom time e chega aqui com uma vitória e uma derrota. Apesar de ter perdido esses 2 primeiros jogos, o Minas é muito melhor time do que o Joinville, tá? E é favorito mesmo para vencer esse jogo. A gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira é a vitória do Minas, tá? Que deve ficar aí, na maioria dos sites, na casa do 1,30 mesmo, tá? É boa essa aposta. Se você acha que é muito baixa, você combina com outra aposta aí que a gente deu. Minas para vencer esse jogo é muito interessante. A outra dica é o handicap de menos 1,7,5 para o Minas, tá? Que não tem aqui no VBet, que é o handicap de sets, tá? Menos 1,5. Isso significa que você ganha a aposta se o Minas vencer por 3-0 ou por 3-1, tá bom?
Aí você perderia se o Minas vencer apenas por 3-2 ou se o Joinville vencer, tá bom? Não tem essa aposta o handicap de sets, mas tem aí o vencedor do jogo Minas. A outra opção que acaba sendo um pouco parecida é para o Minas vencer o primeiro set e o jogo, tá bom? Aí paga 1,54, no caso se você quiser mais do que a vitória, né, e não tiver o handicap de sets, essa é uma outra opção. Mas aí o Minas precisa ganhar o primeiro set, tá? Não pode perder o primeiro e depois ganhar aí por 3-1. Tem que vencer o primeiro set e o jogo. Essa é a diferença. Eu sugiro só a vitória do Minas a 1,27 aqui. Acho mais seguro, tá bom? Para fechar, a gente vai falar da Superliga Feminina. Aqui temos um jogo também. Na verdade, temos dois jogos, né? Mas a gente vai falar do Osasco contra Flamengo. Na verdade, não abriu ainda, né? Na verdade, esses dois jogos são da segunda-feira, né? O jogo que eu estou falando é de terça-feira, ainda não abriu, tá? Por que não abriu? Eu vou colocar aqui a minha tela fechada para não distrair vocês e não confundir. E vou apenas ler a dica para vocês, tá bom? Essa partida aqui, se tivesse sido marcada para o ano passado, o Flamengo seria o grande favorito, né, para ganhar do Osasco. Mas esse time do Flamengo perdeu grande parte de boas jogadoras para essa temporada, né? Perdeu aí investimento, parte do seu orçamento e algumas boas jogadoras saíram do Flamengo. Hoje é um time bem inferior ao time do ano passado. E o Osasco é exatamente o contrário. O time se reforçou para esse ano, trouxe jogadoras importantes como a ponteira Natália, que depois de muitos anos que jogava fora do país, voltou para a Superliga. O Osasco hoje é um dos favoritos para chegar aí na final da Superliga, né, junto com o Minas e o Praia Clube no voleibol feminino. Aqui o Osasco joga em casa e é muito favorito, tá bom? Costuma lotar o seu ginásio, a torcida do Osasco é muito participante, é muita pressão. A dica aqui será a vitória do Osasco, tá? Como não abriu a aposta ainda, eu não sei quais são as odds, mas vai ser vitória do Osasco. E se você quiser odds maiores ainda, é o handicap de sets para o Osasco também, menos 1,5, tá bom? Nesse caso, o Osasco tem que ganhar por 3-0 ou 3-1, tá? A vitória apenas pode ganhar por 3-2 também. Então, essa é a diferença entre as duas apostas. Torcendo, então, para o Osasco ganhar tranquilamente aí do Sesc Flamengo. Combinado, pessoal? Com isso, a gente termina o BetBox Tips de hoje. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, tá bom? O endereço é @BetBoxTV em todas as redes sociais. A gente costuma usar mais ali o Instagram, tá bom? E o YouTube. O nosso canal do YouTube tem todos os programas na íntegra. @BetBoxTV sempre, tá? Se você usa outras redes sociais, procure que a gente também tá lá no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, no X. O BetBox TV está em todas. Combinado? Um abraço. Amanhã eu volto com mais dicas. Tchau, tchau.